Vamos ler o segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículos 5 e 6. Diz assim: E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água, e clamou e disse: Ai, meu Senhor, porque era emprestado. Versículo 6. E disse o homem de Deus: Onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali e fez nadar o ferro. Amém, em nome do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, nós estamos no segundo livro dos Reis, capítulo 6, onde nesse capítulo, a partir do versículo 1, a Bíblia fala a respeito do momento em que Eliseu ele faz flutuar na água um ferro de um machado. A Bíblia Sagrada, no capítulo 6, a partir do versículo 1, ela nos relata que havia uma escola dos filhos dos profetas e o líder dessa escola chamava-se Eliseu, o profeta Eliseu. O espaço onde eles estavam agora se tornou pequeno pela vida de Eliseu, por aquilo que ele era, por aquilo que ele fazia, por aquilo que ele representava, pelos seus ensinamentos, pelos milagres que aconteciam na vida dele, e por ser um homem de Deus, a escola começou a encher de alunos, os filhos dos profetas, até que um momento um dos alunos chegou e disse para Eliseu: o lugar aqui está pequeno e nós desejamos ir até o Jordão e cortar algumas vigas lá para nós construirmos um outro um lugar mais amplo, um lugar mais avantajado, para que ali eles pudessem ter uma comodidade. Eliseu então disse para eles: vocês podem ir. E alguém diz: mas o Senhor poderia vir conosco? E Eliseu disse: eu vou com vocês. E Eliseu acompanhou aqueles alunos dos filhos dos profetas. A ideia era cada um cortar uma viga, cortar árvores lá, para fazer uma sala, para fazer uma escola. E quando eles chegam no lugar e começam a cortar, a Bíblia Sagrada diz que cada um deles tinha uma ferramenta, porque todo o trabalho que é realizado é necessário uma ferramenta. Então eles começam a trabalhar e de repente um dos alunos dos filhos do profeta, ele grita e ele exclama dizendo: ai, meu Senhor. O que aconteceu? Aconteceu que o cabo do machado, o ferro, ele cai dentro da água. O Rio Jordão, a água não era clara, ela não era cristalina, não dava para enxergar. Então ele, não enxergando aquele machado, ele fica preocupado, ele fica desesperado e grita pedindo auxílio para o seu Senhor. Bendito é o nome do Senhor Jesus. O profeta chega, vê a situação, ele conta o acontecido e o profeta pergunta: onde caiu? E ele mostra onde havia caído o machado. Então o profeta pega uma madeira, lança ali onde aquele homem havia indicado, e a Bíblia diz que o ferro então ele sobe as águas, e então Eliseu faz com que ele pegue aquele machado. Entendemos, meus queridos irmãos, através desta palavra, a importância da ferramenta, a importância e a utilidade dessa ferramenta para o trabalho daqueles homens, para o trabalho daqueles alunos. Eles estavam querendo, desejosos de construir algo, mas para fazer algo eles precisavam usar
tal ferramenta. E quando aquela pessoa, aquele aluno perde aquela ferramenta, um desespero entra no seu coração. E o porquê que o desespero entra no coração dele? Porque a ferramenta, o machado não era dele, aquela ferramenta era emprestada. Talvez se fosse dele, ele olhasse e não tivesse todo o desespero que teve, mas sabendo que a ferramenta era de uma outra pessoa e que ele precisaria prestar conta para esta pessoa, então o desespero entra na sua alma, trazendo para as nossas vidas, trazendo para vocês, prezados e queridos adolescentes, e para todos os irmãos que estão aqui nessa noite, trazendo para o lado espiritual. Nós entendemos e aprendemos, e o Senhor falara comigo nessa tarde no meu coração a respeito de ferramentas que Ele tem dado para cada um de nós, ferramenta que tem dado para você, ferramentas que tem dado para os adolescentes para fazerem a sua obra. Deus, Ele não nos lança na seara simplesmente por lançar, Ele nos coloca lá e nos dá ferramenta para fazermos a sua obra. É como alguém que chega e diz: eu vou colocar você para cortar uma grama. Ora, para se cortar uma grama vai se precisar de uma tesoura, de uma máquina de cortar grama, será necessário uma ferramenta para exercer tal trabalho. Então o Senhor, para cada um de nós, Ele nos deu uma ferramenta. Nesses dias em que eu estive aqui, chamou minha atenção quando eu olhei e observava os adolescentes desde sexta-feira, as ferramentas que Deus deu, adolescentes que louvam, adolescentes que pregam a palavra, adolescentes em que você olha e diz: mas são novinhos ainda, mas adolescentes em que a gente, olhando espiritualmente, pastor Sérgio, a gente percebe que Deus colocou ferramenta nas mãos deles e estão usando essas ferramentas. Olhamos, analisamos, percebemos, alguns às vezes você olha assim, parece tão tímido, tão quietinho, mas quando abre a sua boca e quando começa a cantar, oh aleluia, aquela ferramenta começa a ser usado por Deus. Meus queridos e amados irmãos, para todos nós, Deus nos deu uma ferramenta, e o maior cuidado que nós precisamos ter é não perder a ferramenta que o Senhor nos deu, que o Senhor colocou nas nossas mãos. Se nós olharmos e pararmos para pensar, a obra ela anda, a obra ela prossegue, não pelos nossos méritos, não pela capacidade humana, mas é porque a ferramenta divina que Deus tem colocado nas mãos de cada um. Você olha para um grande líder, você olha para um grande homem, para uma grande mulher de Deus, e você fica pensando: mas como pode esse homem ser como ele é? Como pode essa mulher ser como é? Como pode esse adolescente, esse jovem fazer o que faz? Ora, o Senhor lhe delegou, o Senhor lhe entregou uma ferramenta nas suas mãos. Meus irmãos, e ferramenta que foi entregue, aleluia, não apenas no passeio, não apenas em momentos bons, mas ferramentas que foram entregues no joelho, no jejum, na consagração, pagando o preço. E nessa noite eu ouço o Espírito Santo falando ao meu coração e dizendo para mim falar para você, adolescente, falar para você, igreja: eu preciso de você nessa grande obra, mas você precisa cuidar e zelar a ferramenta que Deus te deu. Você precisa cuidar dela. O homem perdeu, caiu a ferramenta na sua mão, mas veja, ele entrou em desespero. E o porquê que ele entra em desespero? Como eu vos falei, a
a ferramenta não era dele. Aí está o detalhe, prezados adolescentes, querida igreja, quando é nosso não tem problema, quando nos pertence não tem problema algum. O detalhe é quando não é nosso, o detalhe é quando nós temos que prestar conta daquilo que está em nossas mãos. E como cristão, nós sabemos de uma verdade: nós somos mordomos das coisas celestiais. Deus nos delegou algo. É como se Deus chegasse e dissesse assim: eu vou colocar algo na tua mão, eu vou colocar algo na tua mão, eu vou colocar algo para você, mas isso não é teu, isso não te pertence, é meu. Eu vou te dar, vou colocar uma ferramenta em você, mas essa ferramenta é minha, você precisa cuidar dela. Quantos, aleluia, que não pensavam em ser, que não eram nada, não tinham nada, não sabiam cantar, eram todos desafinados, não tinham jeito, aleluia, para nada. E de repente Deus olhou e disse: eu vou confiar em você uma ferramenta, eu vou colocar a ferramenta do louvor nas tuas mãos. E de repente você saiu cantando, e alguém olhou para você e disse: mas que voz é essa? Mas que talento é esse? Aleluia! Mas da onde você tirou isso? E é Deus olhando e dizendo: é porque eu desejei colocar algo para você cuidar. Não é teu, é meu, mas eu vou deixar a teu cuidado. Usa a ferramenta que eu te alcancei. Eu quero que você abra o teu olho espiritual para aquilo que eu vou falar, o olho e os ouvidos. Preste atenção. Assim como o Senhor nos dá ferramenta para ser usado na obra dele, o diabo, Satanás, ele tenta nos tirar essa ferramenta. Entenda, querida adolescente, esse talento que você tem, essa ferramenta que Deus colocou nas tuas mãos, esse dom que Deus entregou para você, você precisa entender que o diabo, o adversário, ele vai fazer de tudo para tirar de ti. Ele vai tentar negociar com você, ele vai tentar roubar de você, ele vai fazer com que você venha perder a ferramenta que Deus te deu. Quantos e quantos, aleluia, que outrora cantavam, que outrora foram descobertos na igreja, ninguém sabia que cantava, ninguém sabia que falava, aleluia. De repente o pastor deu a oportunidade, o líder do departamento deu autoridade, o professor da escola dominical deu a oportunidade, e o talento foi descoberto, a ferramenta foi descoberta, e o diabo agora tentando tirar e dizendo: não, aí na igreja você só vai ficar cantando aí, dando aleluia, dando glória a Deus. Vem cantar aqui fora, aqui tem plateia, aqui tem multidão, aqui tem muita coisa boa, aqui tem pessoas que vão te aplaudir. Não te engane com isso. Essa ferramenta que Deus te deu é para que vidas sejam libertas, é para que vidas sejam transformadas, é para que vidas sejam tocadas. Eu lembro de Davi, quando Saul estava atormentado por um espírito maligno, aleluia. Alguém diz para o rei: existe um jovem, existe um moço, e ele sabe tocar muito bem. E de repente chama Davi, e Davi chega e começa a tocar a sua harpa, e o espírito mal de Saul, ele começa a sair. É a ferramenta que Deus te deu, adolescente, é a ferramenta que Deus te deu. Eu quero te dizer em nome do Senhor Jesus Cristo, essa ferramenta vai libertar muitas vidas, vai trazer alívio para muitas almas, mas você precisa valorizar a ferramenta que Deus te deu. O homem entrou em desespero,
E o porquê é que ele entrou em desespero na sua alma? Porque ele sabia que a ferramenta não era dele, a ferramenta pertencia ao Senhor. Ele sabia que um dia teria de prestar conta ao seu Deus daquilo que não era dele. Ele também entra em desespero, porque ele sabia que sem a ferramenta dele, ele não poderia trabalhar, ele não poderia exercer o seu ofício, ele não poderia fazer aquilo que Deus lhe chamou para fazer. Eu e você só podemos, aleluia, trabalhar para Deus se tivermos a ferramenta que Ele nos deu, se tivermos a ferramenta que Ele nos alcançou. Então nós precisamos estar cientes de uma coisa: o Senhor me chamou para uma grande obra, mas a ferramenta precisa estar na minha mão, precisa estar na minha mão, precisa estar na minha mão. Que ferramenta é essa, pastor? Existe a ferramenta chamada Palavra de Deus. A Palavra de Deus é cálcio para os nossos ossos. A Palavra de Deus ainda, aleluia, muda a vida, transforma a vida, liberta a vida. Eu e você não podemos perder essa ferramenta chamada Palavra. É ela que ainda muda, é ela que ainda convence, é ela que ainda transforma. Eu lembro uma vez, quando eu estava de missionário na Argentina, e lá então um dia, logo que eu cheguei na Argentina, eu fui visitar, aleluia, uma mulher, uma senhora de idade, e eu fui conversar com ela, e ela pegou e disse para mim, eu disse para ela: senhora, já faz tempo que a senhora serve a Deus? E ela disse: não faz muito tempo, missionário. E eu disse: como é que a senhora aceitou Jesus? Como é que a senhora se rendeu a Cristo? E ela disse: eu era uma mulher atribulada, eu não tinha paz no meu coração, eu vivia no cemitério, eu dormia no cemitério, eu posava no cemitério, eu vinha para minha casa, e quando chegava em casa eu não tinha paz, eu não tinha alegria, eu ficava 5 minutos, ia para o cemitério e dormia lá, uma mulher escravizada pelo diabo. E eu disse: mas como é que a senhora foi alcançada, aleluia, pelo amor de Deus? E ela disse: missionário, um dia eu estava em casa, vim olhar a minha casa, e quando estava saindo, e quando estava voltando para o cemitério, um homem bateu palma no portão da minha casa. Eu fui lá, e era um sol muito quente, e ele disse: senhora, aleluia, a senhora pode me dar um copo d'água? Eu estou com muita sede. E ela disse: eu posso sim. Então ela disse que foi, serviu um copo d'água, trouxe para aquele homem, e aquele homem bebeu o copo d'água, e depois que ele bebeu o copo d'água, ele disse: senhora, em forma de agradecimento, eu quero lhe agradecer por esse copo d'água, a senhora me permite ler um versículo da Palavra de Deus? E ela disse: sim, pode ler. E ela disse: então, missionário Flávio, ele abriu a Bíblia em João 13,16 e disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu disse: e o que mais que ele pregou, irmã? E ela disse: ele não pregou, não falou nada. Quando ele terminou de ler o versículo da palavra, eu caí de joelhos chorando e aceitei Jesus como meu Salvador. Que ferramenta é essa, pregador? É a palavra, 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 é a palavra. Não é a boa oratória, não é o falar bonito, não é a boa eloquência, ainda é a palavra, ainda é a palavra, ainda é a palavra, ainda é a palavra, ainda é a palavra. Eu sinto a presença de Deus aqui, e através da palavra eu te digo: o nome de Jesus é glorificado. Mas você precisa ter essa ferramenta chamada Palavra de Deus, não apenas no livro, mas guardada no teu coração. Querida adolescente, não se aparte da palavra, viva na palavra, ande com a palavra, seja cheio da palavra. O salmista, aleluia, ele nos fala na Bíblia
Bíblia Sagrada várias e várias vezes a respeito da importância da palavra nas nossas vidas. Que ferramenta é essa, pregador? Ferramenta também que é a fé. Nós precisamos usar a nossa fé. Sem fé é impossível agradar ao Senhor, é impossível agradar a Ele. Sabe por que nós estamos reunidos aqui nessa noite? Sabe por que estávamos envolvidos nesse congresso dos adolescentes? Sabe por que você saiu da tua casa para vir aqui? É porque você tem fé que o Senhor Jesus é poderoso para abençoar a tua vida. Sabe por que você entregou a tua vida para Cristo? É porque você tem fé nele. Eu estava dando discipulado antes de vir para esse congresso, e eu falava com os alunos e dizia para eles: olha, se alguém perguntar para você, você já viu Jesus? Nós iremos dizer: eu não enxerguei ele, mesmo porque não somos apóstolos, não andamos com ele. Se alguém indagar para você, você andou com ele? Não, nós não andamos com ele. Ora, mas o porquê é que você serve a ele, se você nunca viu ele? Aleluia. Primeiro é porque eu sinto a presença dele, aleluia, porque eu tenho fé nele, é porque a minha fé diz que ele morreu na cruz do Calvário e um dia voltará para me buscar, para morar no céu. A fé que remove montanha, ela não pode parar na tua vida, ela não pode sair da tua alma. Sabe aquele problema que é difícil para você resolver? Sabe aquela porta que parece que não vai se fechar, que não vai se abrir? Sabe aquele milagre que parece que é impossível? Aleluia, a fé está dizendo: pode acreditar, porque o Deus que você serve tem poder para resolver. O Deus que você serve tem poder para resolver a situação. O inimigo está dizendo: não vai dar certo, está tudo acabado, está tudo terminado. Mas lá no fundo da alma, a fé está dizendo: acredita, o projeto vai dar certo. Acredita, acredita, acredita. Não perca a tua fé, não perca a fé nos teus filhos, ainda que a droga, ainda que as circunstâncias da vida tenham tentado levá-los para outro lado. Não perca a tua fé, Deus ainda está ouvindo a tua oração. Não desacredite da tua família, tenha fé, Deus ainda tem projeto para a tua família. E se tiveres fé, você ainda poderá dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu e a minha casa serviremos, eu e a minha casa, eu e a minha casa